E aí, gente, bem-vindos ao Animados. Eu sou o Thiago e hoje eu vou estar trazendo uma análise sem spoilers, tá bom? Sobre o filme Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4 saiu agora quinta-feira, pelo menos a pré-estreia foi agora dia 21. Eu acho que a pré-estreia, assim, teve vários horários, né, na verdade. No geral, os cinemas andam fazendo isso no lançamento, mesmo na quinta-feira, tendo vários horários, então, enfim, pelo menos aqui na minha cidade. Então eu fui lá ver o filme e vou estar contando agora o que eu achei sem spoiler, fazendo uma análise geral. Em seguida, tá bom? Se não, amanhã ou depois de amanhã, do dia que eu estiver lançando esse vídeo, vai sair a análise já com spoilers. E mais pra frente também eu quero gravar um podcast falando sobre toda a saga até então de Kung Fu Panda. Primeiramente, queria falar brevemente sobre a minha experiência no cinema, né, vendo esse filme. O filme acabei vendo em 3D, realmente não foi a minha primeira opção, mas o 3D tá legal, né, com óculos ali e tudo mais. Eu achei interessante que na sala, talvez o horário, que eu peguei um horário às 6 horas, 6h10, o pessoal recém tá saindo do trabalho, né, meu trabalho é um pouco mais ali dinâmico, então eu consegui estar nesse horário, mas tinha poucas pessoas, não tinha quase nenhuma criança, a maioria era pessoas da minha idade ali, parelha, né, pelo que eu observei, algumas mais velhas, tinha alguns adolescentes também, mas no geral eram pessoas da minha idade. Eu achei bem interessante, né, eu tenho 24 anos, de certa forma faz sentido, porque Kung Fu Panda 1, eu não lembro o ano que saiu agora, mas faz tempo já, então a gente cresceu com esses filmes, tá, não lotou os cinemas, e também não chamou tanta atenção das crianças, talvez por ser um público que nem conhece esse filme também, nesse sentido. Claro, que vê algum marketing, alguma coisa, né, vai acabar sendo atraído sobre esse assunto. Claro, tem vários horários, como eu disse, tinha vários horários já na quinta-feira no cinema, e provavelmente por isso que não lotou o cinema, só falando realmente que eu achei curioso sobre isso. Agora, sobre o filme em si, pessoal. Então, pessoal, eu vou trazer essa análise como um fã de Kung Fu Panda, um fã da DreamWorks como um todo, e também um apreciador de animações. Então, não vi nenhuma análise para não ser, entre aspas, contaminado sobre a opinião de outra pessoa, mas vi muitas thumbnails afirmando, né, ou perguntando, o filme decepcionou, o filme tá ruim, não sei o quê. E eu vou trazer minha visão que realmente eu gostei do filme, tá bom? E não é uma obra de arte magnífica, eu acho que ficou um pouco, sim, aquém do primeiro, segundo, terceiro filme do Kung Fu Panda, mas começando ali, então, pela questão da criação, realmente, ali, né, do 3D, da animação. Tá muito bonito o filme, é legal ver que com o tempo a DreamWorks vai cada vez evoluindo mais. Então os personagens estão muito bem feitos, cenários muito bonitos. O Kung Fu Panda sempre teve como forte as cenas de batalhas, né, no sentido que é muito bem animado, as coreografias são muito bem feitas, fica algo ali bem incrível mesmo, são animais lutando, mas tu vê que acredita que estão realmente fazendo, né, um Kung Fu, enfim, não que eles não estejam fazendo, mas tipo, poxa, é um panda lutando Kung Fu, entende? Então, mais uma vez, eles conseguiram trazer essa qualidade da movimentação. Uma coisa que eu destaco também, que eu acho legal, entra um personagem, por exemplo, entra o povo lutando, entra outro personagem, como por exemplo aquela raposinha, tá, que aparecia no trailer, então isso não é nenhum spoiler. Cada um tem um estilo de luta diferente, eu acho incrível como os criadores conseguem deixar isso marcado. Aparece outros seres, digamos assim, lutando também no decorrer do filme, tá? Não quero dar spoiler aqui. E cada um tem um estilo de luta marcado, cada um tem uma forma de luta, e tu consegue ver essa diferença e consegue ver que faz sentido. Por exemplo, o Panda, desde o primeiro, ele tem um estilo de luta um pouco mais bagunçado, um estilo que ele usa mais a resistência dele, né? A barrigada, essas coisas do tipo. E ainda assim, fica muito legal. A DreamWorks consegue fazer com que fique realmente muito marcado, definido, e que fique divertido toda essa questão da ação. Então, falando tecnicamente, pessoal, a dublagem tá excelente, a animação tá bem feita, né, bem desenhada, bem coreografada, né, o 3D tá muito lindo, realmente. Cada vez eu vejo que conseguiram evoluir mais ainda, né, pelo menos se for comparar, né, ali enfim, o primeiro, obviamente, né, que é bem antigo, mas não é algo que tá estagnado, entende? Isso que eu quero dizer, não deixaram de caprichar nesse ponto. Tem alguns detalhes, sim, para falar em questão realmente da produção, sem entrar ainda em méritos da história. Tem um detalhe, por exemplo, que no trailer aparece, na verdade não aparece, que são os cinco furiosos, tá bom? E a gente ficou com medo, vai aparecer eles no filme ou não vai aparecer eles no filme? A gente realmente ficou com esse medo porque a dinâmica ali do Po com os Cinco Furiosos era sempre maravilhosa, cada vez evoluindo mais de filme a filme, né? Então isso que fazia Po ter mais destaque ainda em contraste com aqueles caras que nasceram lutando desde criança, basicamente. Tem explicação do que acontece com os Cinco Furiosos, tá? Não vou dar spoiler se aparece ou não, mas tem uma explicação, que foi o que a gente comentou. Se aparecer ou não aparecer, porque pelo trailer não apareceu em nenhum momento, né, julgando pelo trailer, pelo menos que tenha uma explicação do que eles estão fazendo, por mais simples que seja,
entende? Então eu acho que ficou bem explicado o que aconteceu. Eu acho que poderia sim ter mais momentos com os Cinco Furiosos, e uma coisa que eu achei desse filme, que principalmente a parte final foi muito corrida. O que a gente tem que entender quando a gente assiste Kung Fu Panda? Ele não é apenas um filme de comédia, um de ação, ele tá contando uma história, então eles têm material para fazer mais 2 filmes, tá? Pelo que eu pesquisei, o 5 e o 6º, porque ele já tem toda a história montada. E começa desde lá do primeiro, onde o Po, ele descobre que ele pode ser um bom lutador, ele consegue se mostrar para os outros. No segundo, que ele descobre um pouco mais realmente da origem dele, começa a dominar a paz interior, né, que eu falar no segundo filme. E no terceiro, que ele tem um pouco de crise de identidade, ele é um panda, ele não é um panda, qual é o estilo de luta dele, começa a marcar, definir mais ainda o estilo de luta dele. E isso é muito interessante, toda essa saga de evolução do personagem, e não só do Po, do Shifu também, dos Cinco Furiosos. É muito legal tudo isso, né? Principalmente do Po e do Shifu, tá? Que os Cinco Furiosos acabam não contando tanto a história deles, assim, tipo, eu não vejo que eles têm tanto uma evolução quanto o Po e o Shifu ao decorrer dos filmes. E então alguns detalhes foram deixados de lado, como por exemplo o Shifu, eu acho que poderia ter tido mais tempo de tela. Eu achei que ele ficou um pouco de escanteio e poderiam ter desenvolvido um pouco mais. Eu vejo que às vezes ele ficou até como alívio cômico, isso não faz sentido. O Po já é um alívio cômico, poderiam ter deixado o Shifu de uma forma um pouco mais séria. Mas fechando esse parênteses enorme, pessoal, na minha visão, sempre quando eu sento para assistir um filme, uma série, até jogar um jogo, eu quero me divertir. Então, para mim, o primeiro requisito se uma obra é boa não é se eu me divertir. E sim, eu me diverti, mas confesso que não me diverti tanto quanto os outros 3 filmes. E aí a história é boa? A história é boa, acho que peca em alguns momentos, conta mais um passo da evolução do Po como personagem, como mestre do Kung Fu, né, como se reconhecendo a si mesmo. Eu só acho que colocaram algumas coisas que talvez não fosse necessário, deixaram de lado alguns elementos que poderiam ter mantido os outros filmes. E o final, principalmente, foi muito corrido. E ele é divertido sim, eu só realmente, como eu disse, não teve tantas lutas épicas. Em alguns momentos não teve nem destaque tanto ao Po, que, poxa, a gente tá indo lá pra ver principalmente o Po, que é um marco de todos os filmes até então. E como é visto no trailer mesmo, tem acrescentado a personagem da raposa, e é legal ver essa dinâmica deles, mas eu acho que às vezes o Po acabou ficando meio de escanteio, no sentido que, cara, ele é um mestre do Kung Fu, master. No final a gente entende algumas atitudes dele ao decorrer do filme, mas acho que poderiam ter colocado mais cenas de batalha épica com o Po, tá? Então é uma crítica que eu tenho realmente ao filme, mas veja o filme pensando que tá sendo contada uma história de evolução do Po, toda a evolução dele como pessoa, como, né, lutador e mestre agora, realmente, do Kung Fu, tá bom, pessoal? Então essas são as minhas percepções iniciais. Na análise com spoiler eu vou conseguir dar mais detalhes, por causa que, por incrível que pareça, o trailer não mostrou tudo, não contou toda a história. Eu fiquei com medo de, cara, esse trailer tinha muita cara de que contava tudo que acontecia, só que não contava, e ele nos enganava até em alguns certos momentos, e eu achei isso muito bom, né, de o trailer não ter contado toda a trama realmente, porque acaba nos pegando em alguns plot twists, alguns previsíveis, outros não, e acaba trazendo alguns personagens, né, não vou falar muito mais além disso, mas que aparecem de uma forma que, cara, é legal rever. Pra falar sobre todos em detalhes, eu vou trazendo análise com spoiler, né, amanhã, como eu disse, ou depois de amanhã. Se tu tá vendo esse vídeo mais quando já passou bastante tempo no lançamento, enfim, uma semana, 2 ou mais do Kung Fu, entra no canal aqui no Animados, tá? Aproveita, curte, compartilha, se inscreva no canal e vê se já não lancei o vídeo e talvez até o podcast sobre o Kung Fu Panda no geral, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter nos acompanhado, tô trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês, 2 a 3 vídeos por semana, ou às vezes até mais, não é 7 vídeos por dia, mas tá, é 3 vídeos ou mais por semana, tá bom? Se inscreva, curta, compartilha e obrigado!